Minas Brasil, que nos assiste nesse momento. Antes de fazer perguntas, quero ressaltar que a Operação Lava Jato foi de grande valia para o combate à corrupção e o Brasil agradece a todos que se envolveram, e principalmente aos que agiram no anonimato e talvez mais importantes dos que foram em busca de holofotes na notoriedade. Precisamos fortalecer nossas instituições de combate à corrupção, mas sem paixão e viés ideológico. Doutor Moro, Vossa Excelência realizou oitiva em diversos processos. Espero que Vossa Excelência, perante o Senado da República e ao povo brasileiro, fale somente a verdade na manhã de hoje. Vamos aos fatos. Vossa Excelência afere que participa de grupo de WhatsApp e Telegram. Pelo que tem externado, Vossa Excelência trocou mensagens e áudio com procuradores da Lava Jato. Pergunto, o senhor também trocou mensagem com advogados de defesa, ministros, desembargadores, membros do Congresso Nacional ou até mesmo jornalistas, passando as mesmas informações sobre processos, sendo imparcial, como determina a ética da magistratura? O senhor disse que não tem mais essas mensagens arquivadas. O senhor autorizaria o Telegram a fornecê-las? Pois devem tê-las nos seus servidores. O senhor poderia aconselhar o procurador Dallagnol a entregar o seu celular? Pois, pelo visto, ele não pagou as mensagens. Acredito que com essa atitude acabaria com o que o senhor chama de sensacionalismo. O senhor é jovem e deve ter boa memória. Vou citar pelo menos 4 mensagens para ver se o senhor se recorda. Moro, palavras supostamente ditas pelo senhor. Prezado, a colega Laura Tesler de vocês é excelente profissional, mas como inquirição em audiência ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada esta mensagem. Responde o Dallagnol. Ok, manterei sim, obrigado. Num outro ponto de conversa, o senhor diz que a defesa já fez o showzinho dela. Não desconhecemos que é a função do juiz avaliar os argumentos da defesa, mas isso inclui avaliar as estratégias da defesa? Não vira um jogo indevido o juiz se alinhar à acusação e fazer esse tipo de manifestação fora dos autos, como se estivesse apenas jogando para a plateia? Em um outro dos pontos curiosos de troca de mensagens, doutor Moro, com os procuradores o senhor escreve, em fux o trust, o que significa, no fux nós confiamos. Os outros ministros do Supremo Tribunal Federal não são confiáveis, doutor Moro? De acordo com as conversas entre o senhor e os procuradores que vieram a conhecimento público, praticamente na véspera de entregar a denúncia, o promotor Deltan Dallagnol disse que não tinha certeza que o ex-presidente Lula era culpado. O senhor tem tranquilidade que em pouco mais de 24 horas ele encontrou provas suficientes para pedir a condenação do ex-presidente? Doutor Moro, o humor é uma das formas mais contundentes de se fazer crítica. Nós, figuras públicas, somos fonte de inspiração para os nossos atentos humoristas e cartunistas. Nesse episódio das mensagens, com os procuradores, correram pelas redes sociais memes em que o senhor é comparado ao Batman. Trocando mensagens com o comissário Gordon, o senhor, na função de juiz, em algum momento se sentia como um justiceiro, alguém com a função heróica de defender a sociedade brasileira do crime? Dizendo de outro modo, o senhor já se viu como uma espécie de herói de capas, um Batman brasileiro? Concluindo, caso se confirme a veracidade dessas mensagens, fica patente que Vossa Excelência feriu a ética da magistratura, além de ter interferido no processo eleitoral de 2018. Pergunto, doutor Sérgio Moro, se Vossa Excelência se autossentenciar, qual seria a sua pena? Muito obrigado. Ministro, com a palavra. Bem, senador, eu nunca participei de nenhum grupo, né? Se foi feita essa afirmação, não tem nenhum grupo que eu participei de procuradores ou advogados ou coisa parecida. Na verdade, eu
Eu tinha o péssimo costume de comprar esses aparelhos celulares mais baratos, com memória de 16 mega. Gigabyte, não sei. Enfim, e constantemente eu tinha que trocar esses aparelhos. Tá? Eu não guardava isso, até porque não entendia que essas mensagens eram relevantes. No caso do Telegram, que eu já falei, essas mensagens não existem mais. Eu saí do aplicativo. O hacker tentou roubar. Ele entrou lá. Ele entrou no meu Telegram. Se houvesse alguma coisa, se ele tivesse recuperado alguma coisa, especialmente alguma coisa ilícita, eu tenho certeza que ele já teria divulgado. Então esse material simplesmente não existe. Eu não tenho como disponibilizar esse material, um material de que não existe. Se fosse disponibilizar, eu tenho absoluta convicção da correção de todas as mensagens que troquei com qualquer que seja durante esse período específico. A questão das mensagens, como disse, eu não me recordo que eu mandei mensagem 2, 3 anos atrás, como foi divulgado lá na quinta-feira, aquela afirmação de que confiava no Supremo, ou confiava no ministro Supremo. Eu posso ter mandado. Qual que é o problema de uma mensagem assim? Nós confiamos no ministro X. Confio no Supremo, como instituição. Mas ali, em particular, havia, pela troca de mensagem que foi divulgada, autêntica ou não, uma referência àquele ministro específico. O que me parece ali é um absoluto sensacionalismo. E me parece que o veículo que divulgou quis simplesmente constranger o Supremo Tribunal Federal, o que é especialmente grave. Por que divulgar aquele tipo de mensagem? Qual que é o objetivo por trás da divulgação daquela mensagem? Se ela for autêntica, ainda que ela seja autêntica, o conteúdo é absolutamente ilícito. Não tem problema nenhum naquele tipo de afirmação. Se é que aquela mensagem é totalmente autêntica. Como disse, eu não posso me recordar 3 anos atrás se eu mandei uma mensagem daquela natureza. Sobre a questão do processo eleitoral, eu sempre argumentei, olha, o juiz tem que fazer o seu trabalho. Ele vai proferir as decisões segundo o quê? Segundo o direito e segundo as provas constantes nos autos. E foi isso que eu fiz durante toda a minha carreira da magistratura de 22 anos. A gente fala aqui de questão de lava-jato, agentes públicos envolvidos em corrupção ativa, corrupção passiva. Eu tive processos no passado de outra natureza, envolvendo tráfico de drogas, grandes lideranças criminosas. Fui juiz corregedor de presídio federal. Eu sempre agi corretamente no exercício e na aplicação imparcial da lei. Agora, eu não posso deixar, isso eu não fiz, a questão eleitoral influir nos julgamentos. Então, o que eu fiz? Eu sempre cumpri o meu dever e segui os ritmos do processo. Outros tribunais que apreciaram as minhas decisões fizeram da mesma forma. Não fui eu que condenei, por exemplo, o ex-presidente da Câmara ou o ex-presidente da República sozinho. Essas decisões foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essas decisões foram confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça e no que foi levado até o momento no Supremo, foram confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, infelizmente essas pessoas cometeram crimes e têm que responder pelos seus atos. Senador Ângelo Coronel. Estamos questionando aqui a Operação Lava Jato, é bom que se diga, porque nas redes sociais eu tenho certeza que vai ter aquele grupo que defende Vossa Excelência veementemente, que vão achar que o senhor se tornou herói da Lava Jato, é intocável e é um super-herói, vamos assim considerar. Mas, na verdade, eu fiz uma pergunta a Vossa Excelência, eu gostaria da resposta. O senhor autoriza o Telegram a fornecer dos seus arquivos, que ficam nas nuvens, o conteúdo das mensagens que o senhor trocou com os procuradores? Ou então o senhor também não poderia, já que o senhor se dar bem com o Dalton Dallagnol, solicitar que ele entregasse o celular dele para vistoriar? Porque aí acabaria essa sensação, acabaria esse sangramento, porque Vossa Excelência diz que tudo é normal. Então vamos logo esclarecer, para não ficarmos o senhor precisando ir para a Câmara e a imprensa ficar também cada dia soltando mais ilações, como o senhor diz, como que as mensagens são mensagens hackeadas. Tudo bem que sejam hackeadas, mas o importante é que os fatos estão aí. Nós precisamos acabar esse sangramento. O Brasil precisa continuar crescendo e no momento que está aí, os holofotes estão para esse intercept.
Então, eu acho que nós temos que agora mudar o título, deixar de ser Intercept e procurar agora os fatos concretos. Vossa Excelência autoriza o Telegram a fornecer o conteúdo de vossas mensagens? Vossa Excelência, acho que não entendeu muito bem, tá? Eu saí do Telegram em 2017. Mas fica nas nuvens, Excelência. Essas mensagens não ficam nas nuvens. O senhor pode se informar melhor, não ficam nas nuvens. Eu saindo do aplicativo, essas mensagens foram excluídas. Se tivesse esse material, tenha certeza que o hacker criminoso, ou o grupo criminoso organizado, já teria apresentado. Não existem essas mensagens no meu aparelho celular para que eu possa disponibilizar a Vossa Excelência, a quem quer que seja. E, se tivesse isso no Telegram, o hacker teria obtido essas informações. Com a palavra... Peraí, Excelência, eu tenho uma tréplica, né? Não, já a tréplica é do ministro, senador. É porque o ministro não respondeu a minha pergunta. Mas se Vossa Excelência quiser mais esclarecimentos, eu havia comunicado aos colegas que preciso, pela extensa lista de oradores inscritos, que ser rigorosa em relação ao tempo. Mas nós deixa eu só terminar, por favor, senador Altro. Vossa Excelência sempre contribui com as suas intervenções. Mas, na ordem, encerrada a lista de inscrição, qualquer senador pode se reinscrever e novamente perguntar, porque o ministro está aqui à disposição e havia me avisado que estaria à disposição por todo o dia. Com a palavra pela ordem, senador Otto Alencar. Senhora presidente, só para colaborar, não exijam muito da memória do ministro Moro, porque ele tem péssima memória. Senador, no programa do Bial, ele esqueceu da última biografia que ele tinha lido. Senador, essa não é uma questão de ordem. Eu passo a palavra neste momento ao próximo orador inscrito, senador Marcos Duval. É o último desta leva. Como suplente, em seguida estaremos anunciando os novos senadores. Eu peço aos colegas que apenas peçam a palavra pela ordem para realmente esclarecimentos. Com a palavra pela ordem, senador Ângelo Coronel. Presidente, só para deixar bem esclarecido os meus questionamentos, o ministro Moro falou que já apagou a memória do celular dele. Tudo bem, concordei, ele apagou, destruiu o celular, não importa, isso não interessa. Mas nos servidores do Telegram, que fica na Rússia, eles ficam com as mensagens arquivadas de todo cidadão que participa do Telegram. Eu não quero o celular do ministro Moro, eu quero o conteúdo das mensagens arquivadas no Telegram na Rússia. Com a palavra, pela ordem de inscrição, senador Marcos Duval. Obrigado, presidente. Eu peço à plenária não há possibilidade de manifestação nem a favor ou contra qualquer pronunciamento feito nesta comissão. Dos colegas, mas também não cabe nos termos regimentais, peço desculpa aos colegas. Senador, eu sei que não é essa a sua intenção, mas assim, me espanta falar em mérito da Operação Lava Jato, que nós temos que preservar os esforços anticorrupção, mas pelo que eu entendi da sua fala, o senhor defende a anulação de tudo, então. Todas as condenações, todas as denúncias, devolver o dinheiro para Renato Duque, Paulo Roberto Costa, não sei, eu entendi dessa forma. Então fica uma defesa da Lava Jato, que me parece um tanto quanto peculiar, quando se argumenta depois que tudo deveria ter sido anulado. O senhor que é da prática jurídica, que já atuou nessa área, sabe que são normais conversas entre juízes, normais conversas entre procuradores, normais conversas entre policiais e entre advogados. A questão do aplicativo foi apenas ali uma troca de mensagens mais rápida, se é que essas mensagens são de todo autênticas. Mas examinando aquilo que foi ali colocado, não tem nenhum aconselhamento de qualquer maneira em relação, mas apenas uma interlocução, não é? Que acontece no dia a dia, no cotidiano dos fóruns. Não existe ainda qualquer comprometimento da imparcialidade. E como eu disse aqui, já destaquei, olha, 45 ações penais já sentenciadas. O Ministério Público recorreu de 44. Tá? Praticamente de todas ele recorreu, de todas ele discordou em uma ou outra maneira. 291 acusados, houve 211 condenações, 63 absolvições. Onde que está o comprometimento objetivo da imparcialidade do juiz? Seria meu, seria das outras cortes, seria da Corte de Apelação, seria do Superior Tribunal de Justiça? E é essa a proposta, então, nós vamos anular tudo isso,
Anular toda a Operação Lava Jato, como o senhor aparentemente defende? Essa é a sua posição? Bem, sobre a questão da prova ilícita, veja, aqui há um grupo de hackers criminosos organizado que invadiu terminais de autoridades públicas. Evidentemente, aqui a questão da boa-fé não se coloca. E não há uma demonstração da autenticidade dessas mensagens. É uma situação absolutamente diferente do que está naquele projeto que, vamos colocar, não era um projeto meu, era um projeto do Ministério Público. Eu, particularmente, sou contra a introdução de provas ilícitas no processo de qualquer forma. Mas introduzir provas ilícitas que podem ter sido ainda adulteradas, editadas, mudadas e que são utilizadas aqui não para proteger o inocente, estão sendo utilizadas aqui para minar os esforços anticorrupção que nós vivenciamos nos últimos 5 anos, e foi uma conquista não só de juízes, procuradores, mas foi uma conquista da sociedade brasileira. Várias instâncias de julgamento. Enfim. Senador Fabiano, para a réplica. Com todo respeito. Bem, mais uma vez, não houve nenhuma quebra da imparcialidade. Né? Não sei se compreendi de maneira equivocada as suas palavras, né? Mas não houve nenhuma quebra nesse sentido. O que tem, vamos colocar aqui, como eu já mencionei, é comum a conversa entre juízes, procuradores, policiais e advogados na nossa tradição jurídica. Depoimento que saiu hoje, artigo, Ana Lúcia Amaral. Dos meus 21 anos de Ministério Público Federal, sempre falei com o juiz, pois ele é o primeiro que deveria convencer para a causa que propunha, seja civil ou criminal. Franklin Rodrigues da Costa, publicado no Jota. Não vejo nenhuma impropriedade nessas conversas, nada que comprometa o processo. Modesto Carvalhosa, advogado. Nas conversas privadas em Sérgio Moro, os procuradores do Lava Jato, isso partindo eles ainda do pressuposto que essas mensagens são autênticas, o que não se pode afirmar. O que ele diz? Nas conversas privadas em Sérgio Moro, os procuradores do Lava Jato, criminosamente hackeadas, não se verifica antecipação do juiz de mérito de nenhum processo, visto que se restringir a questões procedimentais, em nada, em nenhum momento relativas à culpa dos acusados. Luiz Guilherme Marinoni, um dos maiores processualistas brasileiros, civis brasileiros, que ele fala em mensagens enviadas 12 de junho de 2009 no Twitter dele. A motivação de o advogado falar com o juiz em sala fechada é exatamente a mesma que abre ensejo para o promotor se comunicar com o juiz. Se o advogado fala e conversa, o promotor ou o procurador da República, obviamente, também podem fazer o mesmo. Se há algum problema nas conversas entre o juiz Moro e o procurador, esse é um problema que está na raiz da cultura jurídica e do sistema judicial brasileiro. Enfim, tem várias outras aqui afirmações, poderia citar, mas não existe qualquer anormalidade, mesmo se for ignorado o problema da falta de autenticidade dessas mensagens. Com a palavra, na ordem de inscrição, o senador Haroldo de Oliveira.